Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pois é, estamos aqui no nosso primeiro vídeo do nosso canal Verdade que Liberta, com Marcos Souza e Carol Souza. o objetivo do nosso vídeo, do nosso canal, é comunicar a palavra de Deus com estudos bíblicos no sentido de receber perguntas, dúvidas e sugestões de vocês, tá bom? Por qual meio, Carol, que a galera pode perguntar, sugerir? Pelo próprio YouTube, através dos comentários, pelas redes sociais, que a gente vai deixar na descrição do canal e do vídeo, como Instagram e Facebook. E de início ficaria nessas redes. Ótimo, maravilha. Nós vamos fazer o papel aqui de colaboradores da graça, colaboradores do reino de Deus, colaboradores de Deus, na verdade. Esse é o nosso papel aqui. E não vai ter nenhum tipo de formalidade, nenhum tipo de... Aquela palavra que eu te falei? Eu esqueci agora. Politicamente correto. Não vai ser um bate-papo, tá? Sem regras, tudo no improviso, tá bom? Vamos melhorando, esse é o nosso primeiro de muitos que virão, se Deus quiser, tá? Aqui tá a imagem lá no YouTube, tá bom? Mas vamos melhorar, porque isso aqui é só um começo, vamos ficar melhorando cada dia mais, até ficar uma coisa bem bacana, bem oficial para vocês estarem compartilhando, como a Carol falou, né, curtindo e tal, beleza? Fique até o final, vocês vão tirar suas próprias conclusões, não vai ser muito demorado, vai ser bacana. E o nosso primeiro tema, Carol, sabe quem foi que sugeriu? Não. Pois é, foi o Davi, o meu filho. Ele tem 16 anos e esse tema pode ser a dúvida de muitos, que eu tenho certeza que é a dúvida de muitos, que é o porquê que a Bíblia é a palavra da verdade. Interessante questionamento. Né? Então, eu fiz uma pesquisa breve, rápido, para falar sobre a Bíblia. Para você que está nos vendo, tirar as suas próprias conclusões. E está aqui no tab na pesquisa que eu fiz. Só que antes de comentar, de ler na verdade, né, eu queria dizer algumas informações para complementar. E nós não somos donos da verdade, tá bom? E nem é a nossa intenção fazer isso. A nossa intenção é que você ouça, né, tire suas próprias conclusões de tudo que vai ser dito aqui, tá bom? E desculpa se eu sou repetitivo ou se eu me esquecer de alguma coisa, porque a gente fica nervoso mesmo. É a primeira vez, né? Até a gente pegando a manha e o macete, a gente vai ficando... Vamos melhorando, não é isso? Verdade. E aí é o seguinte, a Bíblia, ela deve ter 1.500 anos. Quem escreveu a Bíblia originalmente falando foi Martinho Lutero. Isso aí você pode pesquisar depois, né, a história da Bíblia. Deixa eu ligar aqui. Ela foi dividida em dois períodos, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. O Antigo tem 39 livros, o Novo tem 27 livros. E lembrando que Bíblia significa coleção de livros, conjunto de livros, tá? E nesses 39 livros, aproximadamente são 15 a 20 autores diferentes. E no Novo Testamento, que tem 27 livros, possuem de 20 a 30 autores. No Antigo tem de 15 a 20, no Novo tem de 20 a 30 autores diferentes. Tá bom? E a Bíblia, Carol, ela é Bíblia Sagrada porque ela é inspirada por Deus. Ela própria diz isso. Sim. Então é por isso que é sagrada. Porque vem de Deus, vem do que fez os céus e a terra, que fez tudo isso aqui. E agora,
eu vou ler aqui a pesquisa que eu fiz rapidamente. Aí você vai me dizer se você pende mais para a primeira opção ou para a segunda. Aí você também aí faz a sua análise, tá bom? Que é assim, olha só. A diferença entre a Bíblia ser a palavra da verdade e conter a palavra da verdade é sutil, mas importante. Olha, percebe que aí tem duas palavras, ó. A Bíblia ser a verdade ou a Bíblia conter a verdade, tá bom? A Bíblia ser a palavra da verdade implica que a Bíblia é considerada a verdade absoluta, infalível em todos os aspectos. Sugere que a Bíblia é a fonte única e definitiva da verdade, sem erros ou contradições. É uma visão comum entre alguns cristãos fundamentalistas e evangélicos. Agora, olha o conter. Conter a palavra da verdade. Sugere que a Bíblia contém a mensagem de Deus e a verdade espiritual, mas não necessariamente é a única fonte de verdade. Implica que a Bíblia é um livro que transmite a palavra de Deus, mas pode ter sido escrito por humanos com suas próprias limitações e perspectivas. Você está acompanhando aí? Sim, estou acompanhando. É uma visão mais comum entre os cristãos liberais e moderados. Em resumo, a primeira visão considera a Bíblia como a verdade em si mesma, enquanto a segunda visão considera a Bíblia como um livro que contém a verdade de Deus. Você tem alguma preferência por uma dessas visões? Aí vamos continuando. A primeira visão de que a Bíblia é a palavra da verdade é uma crença comum entre muitos cristãos. Essa perspectiva enfatiza a autoridade e inspiração divina da Bíblia, considerando-a como a fonte única e definitiva da verdade. Se você acredita que a Bíblia é a palavra da verdade, é possível que você acredite na inspiração divina da Bíblia, considere a Bíblia como a autoridade final em questão de fé e prática, busque aplicar os ensinamentos da Bíblia em sua vida diária. Essa perspectiva pode trazer conforto, orientação e propósito para muitas pessoas. Você sente que a Bíblia é uma fonte de inspiração e orientação importante em sua vida? Essa é a primeira visão. Vamos para a segunda agora, Carol. A segunda visão de que a Bíblia... Você pode falar a segunda visão para a gente, por favor, para não ficar só comigo? Posso. A segunda visão de que a Bíblia contém a palavra da verdade é uma perspectiva mais moderada e aberta. Essa visão reconhece a importância da Bíblia como uma fonte de inspiração e orientação espiritual, mas também permite uma interpretação mais flexível e contextualizada. Se você acredita que a Bíblia contém a palavra da verdade, é provável que você valorize a Bíblia como uma fonte de sabedoria e inspiração, busque entender o contexto histórico e cultural em que a Bíblia foi escrita, esteja aberta a diferentes interpretações e perspectivas sobre a Bíblia. Essa perspectiva ela pode permitir uma abordagem mais crítica e reflexiva da fé, e pode ser uma forma de reconciliar a fé com a razão e a experiência pessoal. Você sente que essa perspectiva lhe permite uma maior liberdade para explorar e entender a Bíblia de uma maneira mais pessoal? Pois é, olha aí. Você, Carol, qual é que você se identificou mais? Com a primeira visão sobre a Bíblia ou a segunda? Pelo meu entendimento, eu acredito que é a primeira visão. Porque eu acredito que a Bíblia ela foi, sim, escrita por homens, porém com a inspiração de Deus. Falando a grosso modo, como se Deus sussurrasse tudo que deveria ser escrito nela. Então, tem muitos questionamentos sobre ela ser uma verdade devido a isso, ter sido homens que fizeram. Porém, as pessoas têm que entender que os homens que fizeram eram homens de Deus, eram homens que tiveram uma espiritualidade, tiveram contato com Jesus, alguns autores tiveram contato com Jesus, vivenciaram e colocaram
no papel tudo que eles viram de perto. Muito bem. No meu entendimento, nós temos visões diferentes, né? Cada pessoa tem uma visão diferente do mundo, de Jesus, da Bíblia. O meu entendimento é que a Bíblia, ela não é, no meu entendimento, a Bíblia não é a palavra da verdade. Ela contém a palavra da verdade. Pode parecer contraditório, mas você vai ter a oportunidade, e a gente também aqui, de rever esses posicionamentos aí, tá bom? Então, no meu entendimento, ela contém a palavra da verdade. Ela não é a palavra da verdade. Por que ela contém a palavra da verdade? Porque nela está a verdade, que se chama Jesus Cristo. Ela por si só, tirando Jesus, por mais que ela tenha sido escrita por Deus, sabendo-se que ela é supostamente a palavra da verdade, ela pode gerar muitas interpretações. Porque de uma Bíblia você pode tirar várias heresias, colocando Jesus dentro dela ou tirando Jesus dela. A Bíblia pode ser a mãe de todas as heresias. Eu posso estar errado no que eu estou falando, a minha conclusão pode estar errada, não tem problema nenhum. Mas, para mim, ela contém a palavra da verdade, que é Jesus Cristo, que é uma pessoa. Ele foi o único. Tá. Desculpa, voltando, que agora eu lembrei que você falou que é porque ela é inspirada por Deus, né? Sim, ela é inspirada por Deus. Só que, no meu entendimento, Deus não está fechado dentro dela. Então, para algumas pessoas, Deus só pode agir dentro da Bíblia. No meu entendimento, ele age fora da Bíblia também. Em outras ocasiões, que a Bíblia pode não dizer. Porque existe a multigraça de Deus. O próprio Jesus falou que ele não podia contar tudo ali, eu não podia. Se ele parasse para contar tudo, não caberia. Faz sentido o que eu estou falando? Sim, sim. Se ele contasse tudo, não caberia na Bíblia. Entendeu? Então, no meu ver, Deus ele age dentro da Bíblia e age fora da Bíblia. Agora, isso é uma questão de fé. É uma questão de fé. É uma questão de acreditar que Jesus veio, que ele morreu por nós e que ele dividiu a história ao meio. Eu não estou aqui para te convencer. Você que talvez não acredite na Bíblia, talvez você não acredite nem em Deus, né? Pode ser. Mas eu não estou aqui para te convencer. Até porque quem convence é o Espírito Santo, não somos nós. Nós estamos aqui apenas para contribuir para o seu entendimento. Então, como é que eu estava falando? Sobre conter a verdade. Sim, conter a verdade e que Deus trabalha age dentro e fora da Bíblia. Porque Jesus falou que podia ter várias outras coisas que podiam ser feitas, né? E aí, eu não vi... Estava contando que você que não acredita em Deus e muito menos em Jesus, a história está aí para contar. Porque o mundo que a gente conhece foi dividido antes de Jesus e depois de Jesus. Isso não tem nada a ver com espiritualidade. Isso tem a ver com Jesus histórico. Isso. Não faz sentido? Sim, a história ela divide em antes de Cristo e depois de Cristo. Que história? A história do mundo, a história do tempo. A história estudada também. Sim. Né? A gente estudou a estudo da religião, ou mesmo a própria história como disciplina. Sim. Lá não tem nada de espiritualidade, mas lá você estuda. Os períodos. Os períodos antes de Jesus e depois de Jesus. Então, então vamos lá. Pode ser que a Bíblia é a palavra da verdade e pode ser que ela contenha a palavra da verdade, porque Jesus é a verdade. E por que a gente quer que Jesus é a verdade? Porque não teve nenhum homem, nenhum líder religioso e nenhum homem na face da terra que falou esse versículo que ele disse quando Filipe questionou para ele aonde está o Pai. Filipe, há tanto tempo estás convosco e não conhece o Pai? Quem vê a mim, vê o Pai. Aí, Carol, em outra oportunidade, ele falou assim,
Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ou seja, ele disse que ninguém vem ao Pai. O versículo não diz ninguém vai ao Pai. Então, por esses e outros e tantos versículos e motivos, a gente tem para crer que Jesus é a verdade absoluta. Ele é o Verbo encarnado. Ele é a verdade que habitou entre nós. Entendeu? E aí, aqui vai um lembrete. A gente já está finalizando. Vai um lembrete para você aí. Que tem duas passagens que eu gravei para a gente trazer para esse momento. Que é assim. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Enquanto nós estivermos vivos, nós vamos conhecer o Senhor. Todo dia tem alguma coisa para aprender. Aí tem outra passagem. Que nós possamos crescer na graça e no conhecimento de Deus. Ou seja, a graça e o conhecimento andam juntas. Tá bom? Tem alguma coisa para acrescentar diante desse tema, desse texto? Eu acho que ficou... Acho que está bem explicado. Está bem explicado a questão tá bem entendido, né? Sim, de conter e a verdade ou ser a verdade. E isso é muito interessante, porque se assemelha muito os dois, só que ao mesmo tempo que se assemelha, tem uma diferença. E que eu acho que a gente conseguiu deixar bem claro a diferença e que fica interessante para que as pessoas entendam a diferença. Qual é a diferença que tu achou? Porque as pessoas podem achar uma outra diferença, pode achar uma outra diferença. Lembra assim mais ou menos uma diferença? Eu sei uma diferença. Quer que eu fale já? Fala. A diferença é que na primeira versão a pesquisa mostra que Deus é o dono de tudo e que tudo é fechado nele. Então não há flexibilidade nenhuma de outra interpretação. Sim. Entendeu? Não há outra interpretação. No outro ponto de vista, já há uma crítica, já há uma ponderação. Tu já tem que... Digamos que a primeira opção te fecha muito. Tu fica fechado para ouvir outras visões, para pensar, né? Não, tu fica, vou usar uma palavra chula aqui, não sei se é chula também, não sei, é bitolado na primeira versão, mais ou menos isso que eu entendo. Tu não abre espaço para nada. Na segunda versão não, tu já tem uma ponderação, já tem um olhar mais crítico, tu já vai querer saber o contexto, porque a Bíblia é recheada de contexto, ela é recheada de fato histórico, ela é recheada de geografia, ela é recheada de espiritualidade, é recheada de N situações que envolvem um povo, que envolve pessoas diferentes, uma delas, de situações diferentes. Então que tu consegue ponderar, consegue fazer uma avaliação melhor, uma crítica, né? Acho que mais ou menos por aí. O que tu acha? Sim, isso é verdade. E o fato de ter essa flexibilidade olhando desse jeito, desse ponto de vista, ele é bom para que a gente não se prenda até em questões religiosas, para que a gente consiga não ter só a questão da religião, mas ter um entendimento fora daquilo e que faz com que realmente a gente se livre, se desprenda e tenha liberdade para com Deus. Porque a primeira opção, eu acho ela muito radical. Que é isso e ponto, sim, acabou. É a imposição da religião. E parece que Deus não pode agir fora desse quadrado aqui. Deus colocaram Deus numa caixinha e ele só pode agir ali. Essa é a impressão que eu tenho na primeira visão. Sim, ouvindo agora esse contexto, eu também tenho concordado com o que tu está falando então agora. Então você mudou? Sim, porque eu me prendi muito na questão de ela ter sido espiritualizada. Mas realmente, ouvindo dessa outra forma, ouvindo esse outro olhar, realmente ela é mais... ainda há pouco a gente falou. É uma ditadura. É como se fosse algo mesmo bem fechado. E já é totalmente diferente do que a gente vem vivendo hoje. A gente, que eu digo a gente, nós dois. Então, acho que realmente a questão da flexibilidade e de você ter autonomia para querer entender
de outra forma, é muito bem-vindo. E também tem outro ponto que a Bíblia, Carol, ela não é de uma religião. Sim. E as pessoas colocaram ela dentro de uma religião, ou de uma, duas, três, quatro. Jesus também não é de nenhuma religião. Desculpa se eu estou falando que não é, é porque se você for pesquisar de verdade, realmente, querer saber a história de Deus, a história de Jesus, a história da Bíblia, você vai chegar a essa conclusão. Mas fica a seu critério. Eu não estou falando mal de religião. Religião pode ser muito importante para cada pessoa individualmente, tá bom? Só estou colocando fatos reais. Que a Bíblia não é de nenhuma religião. Entendeu? Deus não é de nenhuma religião. Deus é Deus e a Bíblia é inspirada por Deus e ela só. Eu digo que eu aprendi que ela é um manual de vida. Ela é um manual de vida onde tem o seu fabricante. Entendeu? Sim, entendi. Então, ela é um manual de vida que tem o seu fabricante. Que estão ligados entre si. Ponto. Fora isso, a interpretação humana, enfim, tem vários assuntos que não cabe aqui agora, porque é muita coisa. Então, para um primeiro momento, eu acho que tá legal, né? E eu vou colocar aqui também no nosso canal um versículo que eu acho que faz muito sentido pelo nosso nome do nosso canal, que é Verdade que Liberta. Mas liberta de quê? Daquilo que você for preso. Aí que vem sua autocrítica, né? É. Você se julgue e veja onde você quer libertação. E tente ir se libertando, né? Que a gente é assim. E com certeza você tem, eu tenho, você tem, qualquer um de nós temos. Quem é que liberta? É a verdade. E quem é a verdade? Jesus. Jesus. E ele falou o quê? Em João 8,32. Esse tu sabe. Quer que leia? Não, tu não sabe só sabe falar? Sabe, né? Só de falar. João 8,32. Agora eu não tô lembrando. Tá vendo, gente? Tá vendo como dá um nervosismo? Ela falava pra mim toda hora. Mas eu tô com a Bíblia aberta. Praticamente. João 8,32. E conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. Pronto. E ela vai te libertando. Conforme você vai buscando, ela vai te libertando. E conhecer a verdade vos libertará. Tá bom, gente? Esse foi a nossa contribuição aqui. Você pode encerrar, a gente vai dar as considerações finais. Só para ressaltar, para lembrar, mais uma vez, que na descrição do vídeo vai estar as redes sociais. Vocês podem comentar, contribuir, criticar, dar seu ponto de vista, porque a gente também está aberto a querer entender um terceiro pensamento, se tiver. E se inscrevam no canal, se sigam as redes sociais, acompanhem, porque a gente está no início dessa caminhada aí. Que Deus abençoe. Amém. E é isso mesmo. Para finalizar, eu queria dizer que se não houver nenhum tema, a gente, no próximo vídeo, nós vamos trazer um tema. Quer falar aqui ou quer deixar de surpresa? Eu acho que a gente deixa de surpresa. Vamos ver primeiro a resposta deles, né? Procurarem assistir outro vídeo só para querer saber do que se trata. Se não houver nenhuma sugestão, né? Se não houver nenhuma dúvida ou alguma pergunta, mas pode ter certeza que vai ter o outro vídeo. Tá bom, gente? Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até o próximo. Valeu!